Este presente feito à mão parece tão barato, disse minha neta. Todos riram. Na manhã seguinte, coloquei à venda a casa de praia em Angra dos Reis, para onde ela já havia enviado os convites de casamento. Às vezes, as feridas mais cruéis vêm daqueles que mais amamos. Nunca pensei que minha própria família me veria como descartável, até aquele momento em que o riso substituiu a gratidão. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está sintonizado. Minha história não é apenas sobre vingança, é sobre reivindicar o que sempre foi meu: a dignidade. Passei 3 semanas criando aquelas pequenas bonecas de crochê, meus dedos artríticos trabalhando muito além do ponto da dor. Dentro de uma delas, aninhado onde nenhum observador casual encontraria, eu havia escondido o diamante da minha avó, aquele que meu falecido marido, João, mandou cravar novamente em nosso 50º aniversário. O mesmo diamante que Amanda vinha insinuando há meses. Quando cheguei à festa de aniversário da minha neta em seu apartamento de luxo nos Jardins, o porteiro não me reconheceu. Tive que mostrar minha identidade para entrar em uma casa que ajudei a financiar. Esse deveria ter sido meu primeiro aviso. Vovó Elvira está aqui? Anunciou meu filho Ricardo, sem tirar os olhos do celular. Sua voz tinha o mesmo tom que ele usava para notar que o tempo poderia fechar. Um leve inconveniente envolto em obrigação. A sala cheirava a perfume caro e pretensão. Roupas de grife, networking estratégico, taças de champanhe que nunca esvaziavam. Agarrei meu pequeno presente, embrulhado em um papel que eu havia selecionado cuidadosamente na papelaria onde Amanda trabalhou durante a faculdade. Naquela época, ela me mostrava com orgulho seu desconto de funcionária. Hora dos presentes. Vanessa, minha nora, tilintou a taça. Amanda, querida, comece pelos pequenos. Os olhos da minha neta se fixaram no minúsculo pacote em minhas mãos. Dei um passo à frente, oferecendo-o com um sorriso que ensaiei no espelho naquela manhã. Feliz aniversário, querida. Ela o pegou com as pontas dos dedos cuidadas, sua pulseira de Riviera de diamantes capturando a luz. Um presente de Lucas, seu noivo, que observava do outro lado da sala com o interesse distante de quem avalia um potencial investimento. A sala ficou em silêncio enquanto ela rasgava o papel. Dentro da caixa, havia 2 figuras de crochê, cuidadosamente criadas para se parecerem com Amanda e Lucas, em seu próximo dia de casamento. Amanda as ergueu com 2 dedos, afastando-as de seu vestido cor creme como se pudessem manchá-lo. Este presente feito à mão parece tão barato, ela declarou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Então ela riu, um som praticado e tilintante. Vovó, você sabe que temos uma lista de presentes no Iguatemi, certo? Lucas deu uma risadinha. Perfeito para a pilha de doação. A sala explodiu em risadas. O latido alto demais de Ricardo, a risadinha de Vanessa, os bufos dos amigos de Lucas. Minhas bochechas queimaram como se eu tivesse levado um tapa. Eu comecei, querendo explicar sobre o diamante escondido lá dentro, as horas de trabalho, o significado por trás daquilo. Mãe, talvez devêssemos conversar sobre conseguir ajuda com suas finanças? Interrompeu Ricardo, colocando a mão no meu ombro. Esses pequenos artesanatos mostram que você pode estar com muito tempo livre. Olhei ao redor da sala, procurando um único rosto solidário. Meu neto Tomás, parado no canto com sua câmera, encontrou meus olhos com um pedido de desculpas silencioso. Aquela pequena gentileza quase me quebrou. Saí mais cedo, com o som das risadas me seguindo. Em casa, iluminada pela luz azul e fria da tela do meu computador, encontrei um e-mail de Amanda com os contratos dos fornecedores do casamento para minha assinatura e pagamento. O local? Minha amada casa de praia, em Angra dos Reis. Aquela que João e eu havíamos comprado há 40 anos. Aquela onde eu espalhei suas cinzas. Já enviamos os convites, declarava sua mensagem. O decorador começa as reformas no próximo mês. Seus móveis velhos terão que sair. Minhas mãos tremeram quando fechei meu laptop. Pela primeira vez em décadas,
Senti algo se calcificar dentro de mim, um endurecimento onde a suavidade sempre viveu. Na manhã seguinte à festa de Amanda, acordei com uma mensagem de Ricardo. Mãe, encontrei uma comunidade de aposentados maravilhosa no Morumbi. Marquei uma visita para nós na próxima semana, só para dar uma olhada. Eu deletei sem responder. Pela janela do meu quarto, eu podia ver o horizonte de São Paulo, os prédios brilhando sob o sol de maio. Quantas decisões haviam sido tomadas naquelas torres que alteravam a vida das pessoas sem seu consentimento? Eu era agora apenas mais uma estatística idosa a ser gerenciada? As chaves da minha casa de praia estavam na minha mesa de cabeceira. Peguei-as e minha bolsa, de repente desesperada para ver a propriedade antes que as reformas começassem. A viagem para Angra demorou mais do que o habitual. Minhas mãos agarravam o volante com uma força desnecessária, fazendo minhas articulações artríticas gritarem em protesto. Quando cheguei, já havia um carro estranho na entrada, um SUV preto elegante que eu não reconheci. Empurrando a porta da frente, ouvi vozes da sala principal. A parede entre a cozinha e a sala de jantar pode definitivamente cair, dizia uma mulher. A senhora Thompson não vai se importar. Ela mal vem aqui de qualquer maneira. Eu parei na entrada. Amanda, Vanessa e uma mulher elegante com um tablet estavam na minha cozinha. Minha cozinha, onde eu ensinei Amanda a fazer a moqueca favorita de João quando ela tinha 9 anos. Na verdade, eu me importo, eu disse baixinho. Elas se viraram, Vanessa se recuperando primeiro. Eu vira. Que surpresa adorável! Estávamos apenas discutindo algumas pequenas atualizações para o casamento. Derrubar uma parede estrutural dificilmente é uma pequena atualização. Coloquei minha bolsa no balcão. Quem aprovou essas mudanças? Amanda deu um passo à frente, toda mel e preocupação. Vovó, nós conversamos sobre isso. Lembra, no último Natal? Você disse que poderíamos usar a casa e deixá-la perfeita para a cerimônia. Eu disse que vocês poderiam usá-la. Eu nunca concordei com a demolição. Não é demolição, é modernização. Interveio a decoradora, como se eu fosse uma criança que não conseguia entender conceitos básicos. A propriedade tem uma estrutura maravilhosa, mas a estética está bastante datada. Caminhei até a janela da sala, olhando para o mar. João e eu economizamos por 10 anos para ter aquela vista. A decoradora me seguiu, folheando imagens em seu tablet. Estamos pensando em branco em toda parte. Paredes, móveis, luminárias. Limpo, minimalista, pronto para o Instagram. Na lareira, notei que a foto de João e eu em nosso 40º aniversário havia sumido. Em seu lugar, havia um painel de inspiração rotulado como Estilo Búzios Chic. Onde está minha fotografia? Perguntei. Vanessa olhou ao redor vagamente. Ah, nós embalamos cuidadosamente alguns dos itens mais pessoais para mantê-los seguros durante as reformas. Naquela noite, depois que elas foram embora, procurei pela casa. Na garagem, encontrei 3 caixas rotuladas Coisas da Elvira. Dentro estava a fotografia, junto com os livros de João, nosso álbum de aniversário e as pequenas bonecas de crochê da festa de Amanda, jogadas lá dentro sem cuidado, com o diamante ainda escondido. Meu telefone tocou. Era Ricardo. Mãe, sobre aquele tour pela casa de repouso. Não posso falar agora, Ricardo. É importante começarmos a planejar seu futuro. As taxas têm uma longa lista de espera. Vanessa e eu estávamos pensando, já que a casa de praia será usada principalmente para eventos de família de qualquer maneira, talvez fizesse sentido transferi-la para um fundo de família, apenas para fins fiscais, é claro. Sua voz era suave, ensaiada. Eu reconheci o tom. Ele o usava no tribunal quando conduzia uma testemunha a uma conclusão predeterminada. Preciso desligar, eu disse. Ao desligar, notei um folheto na mesa da cozinha que não estava lá naquela manhã. Viver à beira-mar, aposentadoria de luxo, onde a independência encontra a assistência. Alguém havia circulado uma planta baixa com caneta vermelha e uma nota na caligrafia de Vanessa. Perfeito para a mamãe. Eles já estavam dividindo minha vida em pedaços, percebi, e eu estava deixando.
Sua pressão arterial está preocupante, Elvira, disse o Dr. Matos, estudando meu prontuário por cima dos óculos de aro. Está significativamente elevada desde sua última visita. Algum estresse incomum ultimamente? Eu quase ri. Por onde eu começaria? Com minha neta me humilhando publicamente? Meu filho tramando para controlar meus bens? Os estranhos redecorando minha casa sem permissão? Alguma tensão familiar? Eu disse em vez disso. Dr. Matos removeu seu estetoscópio. Na sua idade, com seu histórico, o estresse não é apenas desconfortável, é perigoso. Já vi pacientes da sua idade hospitalizados depois que conflitos familiares desencadearam eventos cardíacos. Suas palavras pairaram entre nós. Eu sobrevivi à morte de João, a um câncer de mama nos meus 60 anos e a uma vida inteira de desafios. Eu deixaria a traição da minha família ser o que finalmente me derrubaria? Estou ajustando minha abordagem a certos relacionamentos, eu disse cuidadosamente. Mais tarde naquele dia, encontrei Judite, minha amiga mais antiga, para almoçar em nosso café favorito na Vila Madalena. Ao contrário de mim, Judite nunca se casou novamente depois de perder o marido. Homens são como sobremesas, ela me disse uma vez. Gulosseimas maravilhosas, mas não necessárias para a sobrevivência. Ela ouviu sem interrupção enquanto eu detalhava os eventos do último mês. Seu garfo parou no meio do caminho para a boca, quando descrevi o incidente das bonecas de crochê. E o diamante? Ela finalmente perguntou. Ainda dentro da boneca, até onde eu sei, eles nem examinaram o presente de perto o suficiente para encontrá-lo. Judite pousou os talheres. Elvira, isso não é apenas desrespeito. Eles estão manobrando sistematicamente para controlar seus bens. Ricardo mencionou um fundo de família. Claro que mencionou. Assim que suas propriedades estiverem em um fundo que ele controla, você receberá uma mesada do seu próprio dinheiro. Ela se inclinou para a frente. Ele já pediu sua procuração? Eu assenti. 3 vezes desde o Natal. Eu venho o enrolando. Graças a Deus por isso, pelo menos. Ela pegou minha mão. Elvira, eu vi você dar tudo para essa família. Seu tempo, seu dinheiro, sua energia emocional. O que exatamente você está recebendo em troca? A pergunta me atingiu como um golpe físico. O que eu estava recebendo? Certamente não respeito, não consideração, nem mesmo gratidão básica. Eles são minha família? Eu disse fracamente. Não, são pessoas se aproveitando da sua natureza gentil. Há uma diferença. No caminho para casa, parei em um pequeno banco de bairro onde João e eu mantínhamos um cofre há décadas. Dentro estavam certidões de nascimento, nossa certidão de casamento e a coleção de moedas raras de João, coisas que a família não sabia. Naquela noite, meu neto Tomás ligou. Vó, você está bem? Você saiu da festa tão de repente. Sua preocupação aqueceu algo em mim que havia esfriado. Estou bem, querido, só cansada. Eu ouvi o pai falando sobre a casa de praia. Eles estão realmente planejando grandes reformas sem te perguntar? Então Tomás tinha notado. Em uma família de aproveitadores, só ele parecia incomodado com o comportamento deles. Eles parecem ter muitos planos sobre os quais não fui consultada. Houve uma pausa. Vó, encontrei algo que você deveria ver. O pai deixou alguns papéis na impressora de casa, extratos financeiros. Eles não parecem bons. Apertei o telefone com mais força. Que tipo de extratos? Perdas de investimento, avisos de segunda hipoteca. Eu acho que eles podem estar contando com seus bens para salvá-los. Enquanto conversávamos, abri meu banco online. Houve 3 tentativas de login de um dispositivo não reconhecido na última semana. As peças estavam se encaixando. Isso não era apenas sobre um local de casamento ou preferências de decoração. Isso era sobre desespero e oportunismo disfarçados de preocupação familiar. Naquela noite, não consegui dormir. Eu continuava vendo Amanda segurando aquelas bonecas de crochê entre 2 dedos, seu rosto contorcido em desdém. O diamante lá dentro poderia ter pago por todo o casamento dela. Ela tinha se dado ao trabalho de olhar além da superfície?
Talvez fosse hora de eu parar de procurar mais fundo por qualidades redentoras neles também. Na manhã seguinte, liguei para Marcos Costa, um advogado de sucessões que João me apresentou há alguns anos. Ele concordou em me encontrar para um café naquela tarde, sua voz traindo surpresa com minha urgência. Traga todos os documentos financeiros que puder, ele aconselhou. E Elvira, venha sozinha. O café era tranquilo, escondido em uma rua lateral. Marcos havia envelhecido desde a última vez que o vi, mais branco na barba, linhas mais profundas ao redor dos olhos, mas seu aperto de mão ainda era firme, seu olhar direto. João ficaria perturbado com o que está acontecendo. Ele disse depois que expliquei a situação. João esperava mais do filho dele, respondi. Marcos espalhou os documentos que Tomás me enviou sobre a mesa, estudando-os com óculos de leitura. Essas perdas de investimento são substanciais. Mais uma segunda hipoteca, dívida de cartão de crédito. Ricardo está financeiramente afundado. E eu sou o bote salva-vidas? Exatamente. Marcos ergueu os olhos. Eu vi esse cenário se desenrolar dezenas de vezes. Raramente termina bem para os pais. O que você aconselharia? Proteja-se, imediatamente. Ele se inclinou para a frente. Onde estão seus bens atualmente? Detalhei minhas posses. O casarão antigo em Higienópolis, a casa de praia em Angra, contas de investimento, apólices de seguro. Marcos tomou notas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Quem tem acesso a essas contas? Ninguém além de mim. Mantenha assim. Ele largou a caneta. E as propriedades? Ambas estão apenas no meu nome. João insistiu nisso. Marcos assentiu com aprovação. Homem inteligente! Agora, sobre este casamento? É em setembro, na minha casa de praia, sem meu consentimento real. Ele recostou-se, considerando. Você tem opções? Opções legais, como... É sua propriedade, Elvira. Você poderia se recusar a sediar o casamento. Imaginei o drama familiar, as acusações, as potenciais consequências para a saúde sobre as quais o Dr. Matos havia alertado. Isso criaria um conflito significativo? Sim, Marcos concordou. Mas existem outras abordagens, mais definitivas. Aquela única palavra, definitiva, ressoou. Por meses eu estive reagindo às manobras deles, sempre na defensiva. Talvez fosse hora de uma resposta mais decisiva. Estou ouvindo, eu disse. Mais tarde, naquela tarde, visitei meu banco e falei com a gerente sobre as tentativas de acesso à minha conta. Ela recomendou medidas de segurança adicionais, que implementei imediatamente. Em casa, encontrei uma mensagem de Amanda sobre a aprovação final das flores do casamento, uma despesa de 90 mil reais que ela esperava que eu cobrisse. Ao lado, um folheto de outra comunidade de aposentados. Esta ainda mais longe de São Paulo, com a caligrafia elegante de Vanessa. Opção mais acessível? Meu telefone tocou. Era Tomás. Vó, acho que você deveria saber. O pai vai jantar com seu assessor financeiro amanhã. Ele mencionou algo sobre consolidar os investimentos da mamãe para melhores retornos. Agradeci pela informação e liguei para Marcos novamente. Tomei minha decisão, eu disse a ele. Gostaria de explorar aquela opção definitiva que discutimos. Você tem certeza? Assim que começarmos este processo? Tenho certeza. Olhei pela janela para o horizonte de São Paulo. É hora de eu parar de ser passageira na minha própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente e sem interrupções. Em meus sonhos, João estava lá, assentindo com aprovação enquanto eu finalmente me posicionava. O que exatamente você está procurando? Perguntou Jennifer Mello. Seu portfólio imobiliário estava espalhado pela minha mesa de jantar. Sua reputação como a agente imobiliária mais discreta de São Paulo levou Marcos a recomendá-la. Um comprador que possa fechar rapidamente e valorize a privacidade, respondi. Para a propriedade de Angra? Ela ergueu uma sobrancelha. Imóveis de frente para o mar naquela área geralmente ficam no mercado por... Eu entendo o prazo normal.
Esta situação é diferente. Jennifer estudou meu rosto, parecendo entender o que eu não estava dizendo explicitamente. Eu conheço alguns compradores em potencial que procuram exatamente essa localização. Uma venda privada poderia acelerar consideravelmente as coisas. Quão rapidamente? Com o comprador certo e a motivação adequada? Talvez 45 dias. Talvez menos. Eu assenti. Perfeito. Naquela tarde, dirigi para Angra sozinha. A casa de praia estava como sempre esteve, um exterior de cedro cinza desgastado que havia testemunhado 4 décadas de história familiar. Lá dentro, caminhei de sala em sala, catalogando memórias mentalmente. Ricardo aprendendo a nadar na enseada abaixo. Tomás construindo castelos de areia elaborados aos 6 anos. A fogueira de aniversário de 16 anos de Amanda na praia. No quarto principal, encontrei mais evidências de seus planos. Amostras de tecido para novas cortinas. Amostras de tinta coladas na parede. Uma planta baixa mostrando meu espaço pessoal, reimaginado como a suíte da noiva. Na mesa de cabeceira, uma pilha de revistas de casamento havia substituído meus livros. Sentei-me no balanço da varanda que João construiu, observando as ondas quebrarem na praia. Este tinha sido nosso santuário. Agora parecia um território contestado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Mãe, preciso discutir uma estratégia financeira importante. Jantar amanhã, trazendo Vanessa e nosso assessor. Eu não respondi. Em vez disso, liguei para Jennifer. Gostaria de prosseguir com a listagem da propriedade. Imediatamente. 2 dias depois, Jennifer ligou com notícias. Tenho interessados. Um conhecido empresário de tecnologia e sua esposa. Eles estão preparados para oferecer o valor total pedido com fechamento em 40 dias, se pudermos manter isso totalmente privado. Diga a eles que sim, eu disse sem hesitar. Jennifer providenciou fotógrafos profissionais para documentar a propriedade no dia seguinte. Passei aquela noite removendo itens pessoais dos quais não suportaria me desfazer. Álbuns de fotos, a coleção de livros marítimos de João, a pequena caixa de madeira contendo algumas de suas cinzas. Quando eu estava saindo, a assessora de casamento de Amanda chegou, claramente surpresa em me encontrar lá. Senhora Thompson, não a esperávamos. Ela agarrou seu tablet nervosamente. Estou apenas medindo para a colocação da tenda. Não precisa, eu disse calmamente. Os planos do casamento mudaram. Mudaram? Mas Amanda não mencionou. Ela ainda não sabe. Dirigi para casa com uma estranha leveza no peito. Pela primeira vez em meses, eu estava agindo em vez de simplesmente responder às decisões dos outros sobre minha vida. A sensação era ao mesmo tempo estranha e familiar, como redescobrir uma força que estava adormecida. Naquela noite, durante um jantar com Tomás na minha casa em Higienópolis, compartilhei minha decisão. Você está vendendo a casa de praia? Seu garfo parou a meio caminho da boca. Antes do casamento? Sim. Ele pousou os talheres. Eles vão enlouquecer. Provavelmente, concordei. Mas é minha propriedade para vender. Tomás ficou quieto por um momento. Sabe o que é estranho, vó? Acho que te respeito mais agora do que jamais respeitei. E eu sempre te respeitei. Suas palavras trouxeram lágrimas inesperadas aos meus olhos. Obrigada, Tomás. E depois? Eles ficarão com raiva, especialmente o pai. Eu encontrei seu olhar firmemente. Eu não sou responsável por gerenciar as emoções deles. Eu finalmente percebi isso. Enquanto Tomás ajudava a tirar os pratos, ele fez a pergunta que eu estava antecipando. Isso é por causa do que Amanda disse? Sobre o presente? Considere carefully. É por causa do que aquele momento revelou. Sobre como eles me veem. Sobre o que eles valorizam. Enxaguei um prato, observando a água espiralar pelo ralo. Algumas percepções não podem ser desaprendidas, Tomás. Mais tarde, sozinha em meu escritório, recebi um e-mail de Jennifer com a oferta de compra formal. A data de fechamento estava marcada para exatamente uma semana antes do dia do casamento de Amanda.
Assinei os documentos eletronicamente, sentindo o peso de décadas levantar dos meus ombros a cada clique. Qualquer que fosse a tempestade que estava por vir, eu estava pronta para enfrentá-la. A primeira indicação de que minha família havia descoberto meus planos veio às 23h23, quando meu telefone explodiu com notificações. 3 ligações perdidas de Ricardo. 7 mensagens de texto de Amanda. A última, toda em maiúsculas. Por favor, me diga que isso não é verdade. Silenciei meu telefone e dormi melhor do que em meses. Amanhã trouxe Ricardo à minha porta, ainda em sua roupa de corrida, rosto corado de esforço e raiva. Que diabos você está fazendo? Ele exigiu assim que abri a porta. Bom dia para você também, Ricardo. Afastei-me para deixá-lo entrar. Café? Eu não quero café, eu quero uma explicação. Jennifer Mello? Uma venda privada? O que você estava pensando? Servi uma xícara para mim, adicionando creme com lentidão deliberada. Eu estava pensando que é hora de simplificar minha vida. Vendendo a casa de praia da nossa família semanas antes do casamento de Amanda, o casamento que deveria acontecer lá? A minha casa de praia, corrigi gentilmente. E sim, Ricardo passou a mão pelo cabelo ralo. Você não pode fazer isso. Enviamos convites, pagamos depósitos, o local não pode ser mudado agora. Então sugiro que você comece a procurar alternativas. Seu rosto escureceu. Isso é sobre a festa de aniversário, não é? O comentário de Amanda? Ela estava apenas brincando, mãe. Você está exagerando? Eu bebi meu café, estudando meu filho por cima da borda da xícara. Este homem que se parecia tanto com João fisicamente não tinha nada de sua integridade. Isso não é sobre um comentário, Ricardo. É sobre um padrão de comportamento, o seu incluído. Do que você está falando? Os folhetos da casa de repouso, as reuniões de estratégia financeira que você organizou sem mim, as tentativas não autorizadas de acessar minhas contas. Sua expressão vacilou. Isso foi para o seu benefício? Você está envelhecendo? Estou velha, não incapaz. Pousei minha xícara. E certamente não estou senil, embora imagine que essa narrativa possa servir aos seus propósitos. A fachada de Ricardo rachou. Mãe, por favor, estou com problemas. O empreendimento Reserva faliu. Os investidores estão ameaçando processar. Se eu não encontrar capital. Então, isso é sobre dinheiro? Eu me senti estranhamente calma. Não sobre preocupação com meu bem-estar. É sobre os dois? Ele insistiu, mas seus olhos não conseguiam encontrar os meus. Quanto você precisa? Sua resposta, um número com zeros demais, confirmou minhas suspeitas. Isso não era para me ajudar. Era para salvar a si mesmo. A venda fecha em 5 semanas, eu disse a ele. Os lucros irão para contas às quais você não tem acesso. Você faz isso com sua própria família? Com Amanda? Comigo? Fui até a janela, olhando para a cidade que chamei de lar por quase 8 décadas. Vocês não me deixaram escolha, Ricardo. Vocês me mostraram exatamente quanto respeito têm pela minha autonomia, meus desejos e meu lugar nesta família. Isso não é justo. Eu me virei para encará-lo. Não é? Quando foi a última vez que algum de vocês perguntou o que eu queria, em vez de me dizer o que eu precisava? Seu silêncio foi resposta suficiente. Naquela tarde, Amanda chegou, seus olhos vermelhos, ainda usando as roupas de ontem. O Lucas está surtando, disse ela sem preâmbulos. Os pais dele estão mortificados. Você tem ideia de como isso nos faz parecer? A velha Elvira a teria confortado, pedido desculpas, encontrado uma maneira de amenizar as coisas. Mas aquela mulher se foi, substituída por alguém que finalmente reconheceu seu próprio valor. Quase tão mal quanto eu pareci quando você zombou do meu presente na frente de todo mundo, respondi calmamente. Amanda vacilou. Isso foi diferente. Eu estava apenas... Sendo honesta, eu também estou. A casa está sendo vendida. O casamento precisa de um novo local. Mas por quê? Por que você faria isso comigo? Estudei minha neta, linda, privilegiada e totalmente cega para a realidade de qualquer pessoa além da dela.
Eu não estou fazendo nada com você, Amanda. Estou fazendo algo para mim. Enquanto ela saía, batendo a porta com indignação teatral, não senti satisfação. Apenas uma certeza tranquila de que eu estava finalmente defendendo minha própria verdade após décadas de acomodação. Naquela noite, recebi uma visita inesperada. Lucas, o noivo de Amanda. Senhora Thompson, ele começou sem jeito. Eu queria falar com você diretamente, sem interferência. Eu o convidei a entrar, curiosa sobre essa visita solo sem precedentes. Eu vim me desculpar, disse ele surpreendendo-me. Por rir do seu presente, foi desrespeitoso. Eu o estudei, procurando pela manipulação por trás do pedido de desculpas. Por que agora? Ele olhou para seus sapatos caros. Porque estou começando a ver as coisas de forma diferente, a maneira como todos estão reagindo à sua decisão, me mostrou um lado desta família que eu não tinha notado antes. Pela primeira vez, vislumbrei algo genuíno neste jovem. Um reconhecimento, talvez, do mundo em que ele estava prestes a entrar. A observação cuidadosa é uma habilidade subestimada, eu disse a ele. Ele assentiu, levantando-se para sair. Pelo que vale, Sra. Thompson, acho que entendo por que você está fazendo isso. Depois que ele saiu, liguei para Marcos para confirmar que a venda estava prosseguindo como planejado. Quaisquer que fossem os furacões emocionais que pudessem estar se formando em minha família, meu curso estava traçado. 3 semanas antes da data de fechamento programada, Jennifer Mello ligou com notícias inesperadas. Os compradores querem acelerar o cronograma, estão oferecendo 250 mil hires adicionais se pudermos fechar em 10 dias. Hesitei, apenas brevemente. Diga a eles que sim. Esse desenvolvimento colocaria a conclusão da venda 3 semanas antes da data do casamento de Amanda, criando uma crise ainda mais urgente. Eu entendia as consequências potenciais, mas prossegui mesmo assim. Naquela noite, convidei Tomás para jantar na minha casa em Higienópolis, sabendo que precisava de um aliado no caos familiar que certamente se seguiria. A venda vai acontecer mais cedo, eu disse a ele durante o frango assado, seu favorito desde a infância. Na próxima semana. Ele pousou o garfo. Isso é decisivo. Parece certo. Eu estudei o rosto do meu neto. Você é o único para quem eu contei. Por que eu? Porque você é o único que me vê como uma pessoa em vez de um recurso. Tomás empurrou os óculos para cima do nariz, um gesto tão reminiscente de João que meu coração apertou. Eles estão planejando uma intervenção, sabe? Pai, mãe, Amanda. Eles acham que você está tendo algum tipo de colapso. Eu quase ri. Claro que acham. É mais fácil acreditar que estou mentalmente comprometida do que aceitar que estou fazendo escolhas conscientes que eles não gostam. O que você vai fazer? Considere a pergunta. Manter minha posição. Mais tarde naquela noite, depois que Tomás saiu, recebi uma mensagem de Ricardo. Jantar em família amanhã. 19 Yatters. Minha casa. Assuntos importantes a discutir. A armadilha estava sendo montada? Respondi com um simples. Estarei lá. E depois liguei para Marcos. Eles estão planejando uma intervenção. Eu disse a ele, provavelmente para construir um caso de que não sou competente para administrar meus negócios. Tem certeza de que quer comparecer? Sua preocupação era evidente. Absolutamente. Fugir só fortaleceria a narrativa deles. Na noite seguinte, vesti-me com cuidado especial. Um terninho azul marinho que João sempre admirou, brincos de pérola, maquiagem leve. A mulher no espelho parecia resoluta, de olhos claros, nem um pouco confusa ou incompetente. A casa de Ricardo em Alphaville estava iluminada como um cenário quando cheguei. Pela janela, pude vê-los reunidos, Ricardo andando nervosamente, Vanessa arrumando comida que ninguém comeria, Amanda enxugando os olhos com precisão teatral. Apenas Tomás, parado um pouco à parte, parecia desconfortável com a performance. Toquei a campainha. Ricardo abriu, seu sorriso de boas-vindas não alcançando seus olhos. Mãe, obrigado por vir. Estávamos tão preocupados.
A sala de estar ficou em silêncio enquanto eu entrava. Sobre a mesa de centro, havia impressões de comunidades de aposentados, cartões de visita de advogados especializados em direito do idoso e, o mais revelador, documentos de procuração em branco. Elvira! Vanessa deu um passo à frente, sua voz pingando preocupação fabricada. Estamos aqui porque te amamos. Mesmo? Deixei minha bolsa calmamente. Que interessante. Ricardo limpou a garganta. Mãe, estamos preocupados com suas decisões recentes. Elas parecem impulsivas, potencialmente autodestrutivas. Você quer dizer, vender minha própria propriedade? Exatamente, interrompeu Amanda. 3 semanas antes do meu casamento. É cruel e não faz sentido. Observei a sala. Essas pessoas que afirmavam me amar enquanto sistematicamente descartavam minha autonomia. Eu discordo. Faz todo o sentido me remover de situações onde não sou respeitada. Ricardo trocou olhares com Vanessa. Mãe, o estresse e a idade podem afetar o julgamento. Estamos apenas sugerindo algumas proteções. Para quem, Ricardo? Para mim ou para seus interesses financeiros? A sala ficou imóvel. Tomás, de sua posição no canto, não conseguiu suprimir um pequeno sorriso. Eu sei sobre o empreendimento falido, continuei. A segunda hipoteca, a dívida do cartão de crédito. Eu sei que você anda tentando acessar minhas contas. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Quem te contou? Importa? O que importa é que você pensou que poderia me manipular em vez de simplesmente pedir ajuda. Vanessa deu um passo à frente. Elvira, você está claramente confusa. Eu nunca estive tão lúcida, interrompi. A casa será vendida na próxima semana. Os lucros permanecerão sob meu controle. E essa performance que vocês armaram só confirma que tomei a decisão certa. Levantei-me, pegando minha bolsa. Agendei consultas com meu médico e meu advogado para amanhã. Ambos documentarão minha competência, caso algum de vocês esteja considerando contestações legais. Enquanto eu caminhava para a porta, Amanda chamou, sua voz embargada. E o meu casamento? Eu me virei uma última vez. E a minha dignidade? O silêncio que me seguiu foi mais satisfatório do que qualquer argumento adicional poderia ter sido. O dia do fechamento chegou, com um clima perfeito de fim de verão. Céu claro, brisa suave, o tipo de dia que sempre fazia a casa de praia parecer o paraíso na terra. Assinei os papéis finais no escritório de Marcos, sua presença fornecendo segurança jurídica e apoio moral. Parabéns, disse ele enquanto eu completava a última assinatura. A transferência bancária estará completa até o final do dia. Não senti triunfo, apenas uma estranha mistura de tristeza e libertação. 40 anos de memórias agora pertenciam a outra pessoa, mas meu futuro permanecia firmemente em minhas próprias mãos. Quando saímos do escritório dele, Marcos hesitou. Elvira, você já pensou onde vai morar a longo prazo? Já sim. Na verdade, eu sorri para sua expressão surpresa. Eu não estou sem planos, Marcos. Naquela noite, Tomás veio jantar. Na minha casa, em Higienópolis, entreguei-lhe um envelope durante a sobremesa. O que é isso? Ele perguntou, abrindo-o para encontrar um cheque com seu nome. Um presente para o seu negócio de fotografia. Seus olhos se arregalaram com o valor. Vó, isso é demais. Eu não posso. Você pode e vai. Peguei a mão dele. João sempre disse que você tinha um olho de artista. Ele gostaria de apoiar sua paixão. Tomás piscou rapidamente. O pai sabe disso? Não. E não é da conta dele. Eu bebi meu chá. Você foi o único que me viu, Tomás. O único que se deu ao trabalho de olhar abaixo da superfície. Mais tarde naquela noite, como esperado, meu telefone explodiu com notificações. A rádio corredor da família claramente espalhou a notícia da venda concluída. A mensagem de voz de Ricardo era friamente profissional. Mãe, estou decepcionado que você tenha prosseguido com esta ação imprudente. Precisamos discutir o controle de danos imediatamente. A mensagem de Vanessa pingava martírio.
Elvira, espero que você perceba o que fez com esta família. Amanda está absolutamente devastada. A própria Amanda enviou 16 mensagens de texto cada vez mais histéricas, culminando em: "Minha vida está arruinada e a culpa é sua." Silenciei meu telefone e dormi em paz. Na manhã seguinte, encontrei-me com uma corretora de imóveis. Não Jennifer desta vez, mas uma mulher especializada em propriedades para idosos ativos. Visitamos 3 apartamentos em prédios de luxo, todos com segurança, comodidades e proximidade de atrações culturais que eu havia negligenciado por muito tempo. "Este tem as melhores vistas", disse ela, enquanto estávamos em uma unidade de canto, no 15º andar de um prédio no Itaim Bibi, com vista para o Rio Pinheiros. "E a segurança é excepcional, acesso por elevador privativo." Estudei o espaço. Aberto, cheio de luz, completamente diferente da minha casa atual com sua madeira escura e restrições históricas. "É perfeito." À tarde, fiz uma oferta. À noite, foi aceita. Ricardo chegou sem avisar à minha porta logo após as 20 horas, sua expressão trovejante. "Você está comprando um imóvel sem me consultar? Depois de tudo o que aconteceu?" Deixei-o entrar, mantendo uma calma que não sentia inteiramente. "Eu não sabia que precisava da sua consulta para escolher minha própria casa." "Não é isso." Ele parou, visivelmente se recompondo. "Mãe, estou tentando te ajudar." "Não, Ricardo, você está tentando me controlar. Há uma diferença." Ele andava pela minha sala, a agitação evidente em cada movimento. "A família está em crise, o casamento de Amanda está em frangalhos. Os pais de Lucas estão ameaçando retirar o apoio totalmente. Isso soa como problemas para Amanda e Lucas resolverem." "Como você pode ser tão fria? Este é o futuro da sua neta." "Estudei meu filho, este homem que eu criei, cuja bússola moral tinha de alguma forma se desviado tanto do norte verdadeiro." "Ricardo, quando exatamente minha existência se tornou apenas sobre apoiar os sonhos de todo mundo, sem consideração pelos meus? Isso não é justo? Não é? Você planejou me mudar para uma casa de repouso sem meu consentimento? Você tentou acessar minhas contas sem permissão. Você organizou uma intervenção baseada em preocupações fabricadas sobre minha competência mental. Tudo porque tomei decisões que você não gostou." Ele não teve resposta para isso. "A nova propriedade fecha em 3 semanas", eu disse a ele. "Vou me desfazer de muita coisa. Você e Vanessa deveriam vir selecionar quaisquer móveis ou itens que gostariam antes que eu organize a venda." "Você realmente vai levar tudo isso adiante?" Não era uma pergunta, mas eu respondi mesmo assim. "Sim, Ricardo, eu realmente vou." Depois que ele saiu, fiquei na janela observando as luzes da cidade, sentindo uma estranha mistura de luto e determinação. Eu estava perdendo minha família, ou talvez, mais precisamente, descobrindo que eles nunca tinham sido verdadeiramente meus, para começo de conversa. Meu telefone apitou com uma mensagem de Tomás. "Acabei de saber sobre o Itaim. Orgulhoso de você, vó. Precisa de ajuda para empacotar?" Pelo menos uma ponte permaneceu intacta entre as ruínas queimadas de meus relacionamentos familiares. Teria que ser o suficiente. "O Lucas cancelou o noivado." Tomás me disse durante um café em uma pequena cafeteria perto do Parque Ibirapuera. Setembro havia chegado com um calor fora de época, o parque ainda verde e vibrante ao nosso redor. "Sinto muito ouvir isso", eu disse. E era verdade. Apesar de tudo, eu não queria que Amanda sofresse um desgosto. Os pais dele ficaram assustados com a instabilidade familiar. Foi assim que chamaram. Tomás mexeu seu café distraidamente. "A Amanda está arrasada. Não sai do apartamento há 3 dias." Senti uma pontada de culpa, rapidamente substituída por resolução. Isso é lamentável, mas não totalmente imprevisível. "O pai está culpando você inteiramente." Claro, claro que está." Observei um jovem casal empurrando um carrinho de bebê pelo caminho lá fora. "É mais fácil do que examinar o próprio papel dele em tudo isso." Tomás hesitou. "Você consideraria falar com a Amanda?"
Não para se desculpar, mas apenas: acho que ela está realmente sofrendo. Considerei seu pedido. Vou pensar sobre isso. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação surpreendente de Judite. Encontrei Amanda no shopping Iguatemi, disse ela sem preâmbulos. Ela estava devolvendo presentes de casamento. Eu vira, ela está péssima. Tomás mencionou que ela está sofrendo com o término. É mais do que isso. Ela parecia quebrada, não apenas triste. Quando ela me viu, começou a chorar ali mesmo, na seção de utilidades domésticas. Essa imagem, minha neta chorando entre utensílios de mesa caros que ela não precisaria mais, mexeu com algo em mim que eu pensei estar permanentemente endurecido. Depois de encerrar a ligação, sentei-me por um longo tempo em meu escritório, olhando fotos antigas. Amanda criança, segurando minha mão na praia. Amanda aos 10, me mostrando orgulhosamente sua fita da feira de ciências. Amanda aos 16, revirando os olhos para algo que eu disse, mas sorrindo apesar de si mesma. Quando as coisas mudaram, quando a criança afetuosa se tornou a adulta cheia de direitos que poderia humilhar publicamente sua avó sem pensar duas vezes? E eu era melhor, usando meu poder, financeiro e outro, para puni-la da maneira mais pública possível? Essas perguntas me assombraram enquanto eu encaixotava livros, preparando-me para minha mudança. O apartamento no Itaim estaria pronto em 2 semanas. Minha casa em Higienópolis já havia atraído o interesse de vários compradores em potencial, embora eu ainda não a tivesse listado oficialmente. Meu telefone tocou novamente. Era Ricardo. Mãe, eu sei que as coisas têm sido difíceis, mas estou te pedindo profissionalmente e pessoalmente para ligar para a Amanda. Ela está em um lugar emocionalmente perigoso. Ela está recebendo ajuda? Sua hesitação falou volumes. Ela não quer ver um terapeuta, diz que seria admitir a derrota. Tão típico da nossa família, aparência acima da cura real. Eu vou procurá-la, prometi. Naquela noite, mandei uma mensagem para Amanda. Gostaria de tomar um café amanhã? Sua resposta veio instantaneamente. Por quê? Para você se vangloriar? Não. Para eu ouvir. Após uma longa pausa. Tudo bem. Café Nero na Oscar Freire, 14 horas. Cheguei cedo, escolhendo uma mesa de canto tranquila. Amanda apareceu precisamente às 2. Óculos escuros cobrindo metade do rosto, apesar do dia nublado. Quando ela os removeu, seus olhos vermelhos e sua aparência pálida confirmaram a avaliação de Judite. Você está horrível, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse suavizá-las. Para minha surpresa, ela riu, um som áspero e quebrado. Obrigada, vó, sempre direta ao ponto. Desculpe, isso foi indelicado, mas preciso. Ela mexeu seu café intocado. O Lucas já está saindo com outra pessoa. Oficializou no Instagram ontem, 3 semanas depois de cancelar nosso casamento. Eu estremeci. Eu realmente sinto muito por isso. Você sente? Seus olhos encontraram os meus, desafiadores. Você vendeu a casa onde deveríamos nos casar. Você sabia o que ia acontecer. Eu sabia que haveria consequências. Reconheci. Eu não previ especificamente esta. Por que você fez isso? Humilhar-me realmente valeu a pena destruir seu relacionamento com toda a família? A pergunta pairou entre nós, exigindo honestidade em vez de banalidades. Como você se sentiu quando abriu meu presente na sua festa? Perguntei em vez disso. Ela desviou o olhar. Eu não sei o que isso tem a ver. Por favor, responda à pergunta, Amanda. Ela suspirou. Tudo bem, eu achei que parecia caseiro e barato. Fiquei com vergonha porque todo mundo me deu coisas caras. E você considerou como eu poderia me sentir quando você disse isso publicamente? Um rubor se espalhou por suas bochechas pálidas. Na verdade, não. Não até mais tarde. Essa é a minha resposta, então. Eu estava cansada de não ser considerada, de ter meus sentimentos, minhas preferências, minha própria autonomia tratados como irrelevantes para os planos de todos os outros. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas.
Então você deliberadamente arruinou meu casamento para me dar uma lição? Não. Eu vendi minha propriedade porque finalmente reconheci que ela havia se tornado mais importante para todos vocês do que eu. Eu estendi a mão sobre a mesa, quase tocando a dela. A casa era um símbolo, Amanda. O verdadeiro problema era que nenhum de vocês me via mais como uma pessoa. Apenas um bem a ser gerenciado, um obstáculo a ser contornado, ou um recurso a ser explorado. Ela não respondeu, mas pela primeira vez, senti que ela estava realmente ouvindo. Você sabia que havia um diamante dentro de uma daquelas bonecas de crochê? Perguntei suavemente. O diamante da minha avó, do anel de noivado dela. Eu o mandei cravar novamente para você. Sua cabeça se ergueu bruscamente. O quê? Se você tivesse olhado além da superfície, além do que você imediatamente descartou como barato, você teria encontrado algo de valor genuíno? Lágrimas transbordaram. Eu joguei fora. Ela sussurrou. As bonecas. Joguei no lixo naquela noite. A finalidade daquilo, o diamante perdido para sempre, assim como os relacionamentos que eu um dia apreciei, pairou sobre nós duas. Acho que todos nós jogamos fora coisas mais valiosas do que percebíamos, eu disse finalmente. Nos separamos sem resolução, o ar entre nós ainda pesado de mágoa e conexões perdidas. Mas algo havia mudado. Uma rachadura no muro do ressentimento mútuo que poderia, com o tempo, permitir que a luz se infiltrasse. Meu novo apartamento no Itaim parecia um novo começo. Janelas do chão ao teto enchiam o espaço de luz que meu antigo casarão em Higienópolis sempre careceu. Comodidades modernas substituíram escadas rangentes e encanamentos temperamental. A segurança do prédio proporcionava uma paz de espírito que eu nem percebia que estava faltando. 2 semanas depois de me mudar, convidei Tomás para jantar. Ele chegou com uma garrafa de vinho e um pequeno pacote embrulhado. Presente de casa nova, explicou ele, entregando-me ambos. Nada caro ou chique. Apenas algo que pensei que você apreciaria. Dentro do embrulho havia uma fotografia emoldurada que ele tirara. A casa de praia ao pôr do sol, ondas quebrando nas pedras abaixo, janelas brilhando com a luz quente de dentro. É linda, eu disse, genuinamente comovida. Quando você tirou isso? No verão passado. Sempre achei que capturava algo essencial sobre o lugar. Ele olhou ao redor do meu novo lar. Você parece mais leve aqui, vó. Menos sobrecarregada. Eu me sinto mais leve. Pendurei a fotografia em uma parede onde a luz da manhã a iluminaria. É estranho como deixar ir as posses pode parecer ganhar algo, em vez de perder. Durante o jantar, Tomás compartilhou notícias. Seu negócio de fotografia estava ganhando força, com 2 exposições em galerias agendadas para o inverno. O investimento que fiz já estava dando frutos. O pai ainda não sabe, ele admitiu, sobre o dinheiro ou a mudança de carreira. Estou esperando o momento certo. Às vezes, o momento certo nunca chega, Tomás. Às vezes, você tem que criá-lo. Depois que ele foi embora, sentei-me sozinha na minha nova sala de estar, observando as luzes da cidade brilharem sobre o rio Pinheiros. Meu telefone permaneceu quieto. Sem mensagens frenéticas de Amanda, sem ligações manipuladoras de Ricardo, sem mensagens indutoras de culpa de Vanessa. O silêncio parecia ao mesmo tempo solitário e libertador. Na manhã seguinte, tive meu check-up regular com o Dr. Matos. Seus números melhoraram significativamente, ele observou, revisando meu prontuário. Pressão arterial baixa, marcadores de estresse reduzidos. Quaisquer que sejam as mudanças que você fez, elas estão funcionando. Eu simplifiquei minha vida consideravelmente. Às vezes, esse é o melhor remédio. Ele fechou meu arquivo. Como estão as coisas com sua família? Complicadas, distantes, mas verdadeiras, finalmente. Ele assentiu, compreendendo. E como você se sente com isso? Considere a pergunta. Como remover uma farpa que está infeccionando há anos? Doloroso, mas necessário para a cura. Mais tarde naquela semana, recebi uma visita inesperada. Vanessa? Ela chegou sem avisar,
vestida com o estilo impecável que eu sempre associei a ela. Mas algo em seu comportamento parecia diferente. Menos certa. Mais vulnerável. Seu novo lugar é adorável, disse ela após um cumprimento estranho. Muito à sua cara. Obrigada. Gostaria de um chá? Sentamos em um silêncio desconfortável, até que ela finalmente falou novamente. Elvira, eu te devo um pedido de desculpas. De todas as coisas que eu esperava, essa não era uma delas. Ricardo e eu estamos nos separando. Ela continuou antes que eu pudesse responder. Os problemas financeiros, o estresse de tudo, vem se acumulando há anos. Sinto muito ouvir isso. Você sente? Seu sorriso era triste, mas consciente. Nós não fomos exatamente gentis com você. Relacionamentos familiares são complexos, ofereci neutramente. Vanessa olhou para suas mãos perfeitamente cuidadas. Quando você vendeu a casa de praia, isso forçou muitas coisas a virem à tona. Os problemas financeiros de Ricardo, nossos problemas de casamento, o relacionamento de Amanda com Lucas, que aparentemente era mais frágil do que qualquer um de nós percebia. Às vezes, uma única ação pode revelar a verdade em múltiplos níveis. Sim, ela encontrou meus olhos diretamente. Eu quero que você saiba que os folhetos da casa de repouso, as sugestões sobre a procuração, essas foram principalmente minhas iniciativas. Ricardo acompanhou, mas era eu quem estava pressionando. Essa admissão me surpreendeu. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu tenho pensado muito sobre o futuro, sobre envelhecer, sobre minha própria mãe, que eu trato exatamente como eu tratei você. Ela piscou rapidamente. Não é uma constatação lisonjeira. Ao sair, Vanessa parou na porta. Pelo que vale, Elvira, acho que você fez a coisa certa. Só levei um tempo para ver isso. Naquela noite, liguei para Judite e compartilhei a visita inesperada. As pessoas podem te surpreender, disse ela. Às vezes, até agradavelmente. Parece o começo de algo, em vez do fim. Talvez seja, sugeriu Judite. Não uma restauração do que era, isso se foi para sempre. Mas talvez a fundação de algo novo, algo mais honesto. Mais tarde, sozinha com meus pensamentos, me peguei refletindo sobre as bonecas de crochê e o diamante perdido com elas. Talvez o mesmo fosse verdade para os relacionamentos familiares. Às vezes, o que parecia quebrado além do reparo, poderia ser reconstruído de uma forma diferente. Possivelmente mais forte por ter sido quebrado e consertado. O diamante se fora. A casa de praia pertencia a outra pessoa. A família que eu conhecia havia se fraturado irreparavelmente. Mas em seu lugar, algo mais estava emergindo. Relacionamentos baseados na verdade em vez de obrigação. Respeito, em vez de manipulação. Autenticidade, em vez de aparência. Não era o que eu esperava. Mas então, as transformações mais significativas raramente seguem caminhos previsíveis. Em uma manhã fresca de outubro, recebi um e-mail de Ricardo, a primeira comunicação direta desde nosso confronto semanas antes. A linha de assunto dizia simplesmente: café. Nos encontramos em um local neutro, uma pequena cafeteria equidistante entre nossas casas. Ricardo chegou pontualmente, vestido mais casualmente do que eu estava acostumada a vê-lo. Jeans e um suéter em vez de seu terno habitual. Você parece bem, mãe, disse ele depois de pedir para nós dois. O lugar novo deve estar te fazendo bem. Está sim. Estudei o rosto do meu filho, notando novas linhas de tensão ao redor de seus ais. Vanessa mencionou que vocês estão se separando? Ele assentiu. Já vinha acontecendo há muito tempo. Os problemas financeiros apenas aceleraram o inevitável. Sinto muito. Você sente? Pela sua dor? Sim. Pelo fim de um relacionamento que não estava funcionando? Não. Ricardo sorriu fracamente. Sempre direta. Papai ficaria orgulhoso de como você lidou com tudo isso. A menção de João me pegou desprevenida. Gostaria de pensar que sim. Nosso café chegou, criando uma pausa natural na conversa. Ricardo adicionou creme à sua xícara com precisão metódica.
Tive que declarar falência pessoal, disse ele finalmente. O fracasso do empreendimento reserva foi pior do que admiti inicialmente. Mais investidores, perdas maiores. Eu suspeitava. Sim, você sempre foi observadora. Ele encontrou meu olhar diretamente. Eu deveria ter apenas pedido ajuda, em vez de tudo aquilo. Sim, você deveria. Você teria ajudado se eu tivesse sido honesto desde o começo? Considere a pergunta com cuidado. Eu teria ouvido? Eu poderia ter ajudado, com condições. Mas nunca saberemos agora, não é? O peso das oportunidades perdidas pairou entre nós. Ricardo quebrou o silêncio primeiro. Consegui um cargo em um pequeno centro de assistência jurídica gratuita. Uma fração do meu salário anterior, mas surpreendentemente gratificante. Essa é uma mudança significativa? Uma mudança necessária. Ele bebeu seu café. Estou morando temporariamente com o Tomás. Ele tem sido incrivelmente solidário. Ele é um bom homem, melhor do que qualquer um de nós merece. Ricardo sorriu com essa verdade. Aparentemente, ele vem construindo um negócio de fotografia paralelamente há anos. Ele é bastante talentoso. Ele é. Deixei por isso mesmo, não mencionando meu apoio financeiro. Olha, mãe. Ricardo pousou a xícara. Não estou aqui para pedir dinheiro, ou perdão, ou qualquer coisa, na verdade. Eu só queria reconhecer que lidei com tudo muito mal, catastroficamente mal. Obrigada por dizer isso. Eu não espero que as coisas voltem a ser como eram. Muita coisa aconteceu. Ele hesitou. Mas eu gostaria de começar algo novo, se você estiver disposta. Estudei meu filho. Este homem falho, lutando, que me causou tanta dor, mas que ainda, apesar de tudo, permanecia meu filho. Estou disposta a tentar. Eu disse finalmente. Com limites, é claro. O alívio suavizou suas feições. Isso é mais do que justo? Enquanto nos preparávamos para sair, Ricardo perguntou sobre Amanda. Você falou com ela recentemente? Não desde o nosso café no mês passado. Ele assentiu. Ela passou por muita coisa. O casamento cancelado, o novo relacionamento muito público do Lucas, a perda do emprego. Foi uma tempestade perfeita. Ela está recebendo ajuda? Perguntei novamente. Finalmente sim. Tomás a convenceu a ver alguém? Parece estar ajudando. Do lado de fora do café, as folhas de outono giravam ao nosso redor no vento forte. Enquanto nos preparávamos para nos separar, Ricardo estendeu a mão sem jeito para um abraço. Algo que ele não fazia há anos. Eu permiti, sentindo os contornos desconhecidos desse novo relacionamento que estávamos construindo hesitantemente. Sinto falta da casa de praia. Ele admitiu baixinho. Não pelo valor da propriedade ou como local de casamento. Apenas as memórias. Eu também sinto, eu disse. Mas as memórias não exigem propriedade para serem preservadas. De volta ao meu apartamento, me peguei puxando álbuns de fotos antigos. Imagens de décadas na casa de praia preenchiam página após página. Aniversários, Páscoas, fins de semana comuns, tornados extraordinários pela simples união. Selecionei várias fotografias da infância de Ricardo. Construindo castelos de areia, aprendendo a nadar, empinando pipa na praia. Mandei emoldurá-las profissionalmente e as enviei para o novo apartamento dele com uma nota simples. Os bens mais valiosos não podem ser vendidos ou transferidos. Eles vivem dentro de nós. Naquela noite, recebi uma mensagem de Amanda. Encontrei algo que acho que pertence a você. Posso levar aí amanhã? Ela chegou na tarde seguinte, carregando uma pequena sacola de papel. Sua aparência havia melhorado desde nosso último encontro. Um pouco de cor de volta às bochechas, sua postura menos derrotada. Lugar legal, ela comentou, olhando ao redor da minha nova casa. Combina com você. Obrigada. Quer um tour? Depois de mostrar o apartamento, nos sentamos na sala de estar, a luz do sol de outono entrando pelas janelas. Eu encontrei isso, disse Amanda, enfiando a mão na sacola e retirando cuidadosamente as bonecas de crochê,
que eu fiz para o aniversário dela. Elas estavam em uma caixa de coisas que eu tinha separado antes de tudo acontecer. Eu as peguei gentilmente, surpresa com a emoção que surgiu ao ver meu trabalho manual novamente. Eu pensei que elas tinham se perdido. Eu quase as joguei fora naquela noite, ela admitiu. Mas algo me impediu. Ela fez uma pausa. Você disse que havia um diamante? Sim. Dentro da boneca feminina, na área do coração. Com dedos cuidadosos, Amanda examinou a boneca, encontrando a pequena abertura quase invisível que eu havia criado. Ela ofegou suavemente quando extraiu o diamante, uma pedra de um quilate que estava em nossa família há gerações. É lindo, ela sussurrou. Esse tempo todo? Às vezes, o valor não é imediatamente aparente, eu disse baixinho. Às vezes, você tem que olhar mais fundo. Amanda fechou a mão ao redor do diamante, lágrimas enchendo seus olhos. Eu não mereço isso. Era um presente. Presentes não são sobre merecimento. Ela colocou o diamante e as bonecas na mesa de centro entre nós. Eu não posso aceitar. Não depois de tudo. Ela hesitou. Mas eu precisava que você soubesse que eu o encontrei, que eu finalmente entendi o que você estava tentando me dar. Enquanto se preparava para sair, Amanda parou na porta. Estou em terapia agora. Está me ajudando a ver as coisas de forma diferente. Sobre mim, sobre você, sobre tudo, na verdade. Fico feliz. Eu não estou pronta para falar sobre tudo ainda, ela continuou. Mas talvez um dia? Estarei aqui, prometi. Depois que ela foi embora, segurei as bonecas de crochê, agora um pouco desbotadas, levemente amassadas pelo tempo em que ficaram guardadas, mas intactas. O diamante repousava ao lado delas, capturando a luz em explosões prismáticas. Alguns presentes, uma vez rejeitados, nunca podem ser oferecidos novamente da mesma maneira. Mas talvez, novos presentes, diferentes, pudessem tomar seu lugar. Eu cuidadosamente devolvi o diamante ao seu esconderijo dentro da boneca. Alguns tesouros precisavam permanecer escondidos até o momento certo. Ou o destinatário certo aparecer. Um ano após o dia da fatídica festa de aniversário de Amanda, organizei uma pequena reunião em meu apartamento no Itaim. A lista de convidados era seleta: Tomás e sua nova parceira, Emília. Ricardo, sozinho, mas parecendo contente com esse status. Judite, Marcos e, o mais surpreendente, Amanda, que chegou por último, trazendo um buquê de flores de outono. Feliz casa nova, disse ela, beijando meu rosto. Atrasado? Eu sei. Minha casa, agora totalmente estabelecida, refletia minha nova vida. Longe estavam as antiguidades pesadas e as pinturas sombrias do casarão. Em seu lugar, móveis modernos e confortáveis, obras de arte vibrantes, algumas fotografias de Tomás e grandes janelas que acolhiam a luz em vez de bloqueá-la. Durante o jantar, a conversa fluiu mais facilmente do que eu poderia imaginar ser possível um ano atrás. Ricardo falou sobre seu trabalho na ONG com paixão genuína. Tomás compartilhou notícias de uma próxima exposição em galeria. Amanda, mais quieta do que sua versão anterior, mas mais autenticamente presente, mencionou seu retorno à pós-graduação. História da arte, ela explicou. O que eu estava estudando antes de me distrair com tudo mais. Após a sobremesa, Tomás ergueu sua taça. A vovó Elvira, que nos ensinou que nunca é tarde para se defender. E que o verdadeiro valor nem sempre é visível na superfície, acrescentou Amanda, encontrando meus olhos com um pequeno sorriso. Mais tarde, enquanto a reunião terminava, Amanda me puxou para um canto tranquilo da sala. Eu tenho algo para você, disse ela, tirando uma pequena caixa da bolsa. Dentro havia um pingente, uma armação de prata simples, segurando um diamante familiar. Eu sei que você disse que eu podia ficar com ele, ela explicou rapidamente. Mas eu mandei cravar novamente para você. Achei que você deveria usá-lo agora, em vez de guardá-lo para o futuro de outra pessoa. Levantei o pingente, observando-o capturar a luz. É lindo.
Eu tenho pensado muito sobre aquele dia, Amanda continuou, sua voz mais suave. Sobre por que reagi daquele jeito. Minha terapeuta me ajudou a ver que passei minha vida inteira buscando aprovação através de coisas materiais, aparências, status. Eu nunca aprendi a reconhecer o valor real. Nós ensinamos o que sabemos, eu disse gentilmente. Seus pais te criaram para priorizar as aparências. Sim, mas eu sou uma adulta agora. Sou responsável por meus próprios valores. Ela tocou o pingente. Quando você vendeu a casa de praia, fiquei arrasada. Mas isso me forçou a confrontar muitas coisas sobre mim mesma. Sobre o que eu realmente quero, versus o que eu achava que deveria querer. E o que você realmente quer? Ela sorriu, uma expressão genuína que eu não via há anos. Criar algo significativo, desenvolver expertise em algo que importa para mim, construir relacionamentos baseados em respeito mútuo, em vez de utilidade. Esses são objetivos nobres. São os seus objetivos, disse Amanda. Eu só nunca tinha notado antes. Enquanto os convidados partiam, Ricardo demorou, ajudando a tirar os pratos, apesar dos meus protestos. Deixe-me fazer esta pequena coisa, ele insistiu. Considere uma restituição simbólica. Na cozinha, longe dos outros, ele falou com franqueza. Eu me encontrei com os novos proprietários da casa de praia no mês passado. Isso me surpreendeu? Sério? Por quê? Fechamento, talvez? Ou masoquismo? Ele deu de ombros. Eles mudaram tudo. Cores diferentes, móveis diferentes, paisagismo diferente. Nem parece mais o nosso lugar. Isso te incomodou? Estranhamente não. Ajudou-me a ver que o que eu sinto falta não é a casa em si, mas o que ela representava. Família, estabilidade, conexão. Ele enxaguou um prato, entregando-o para eu secar. Coisas que quase destruí correndo atrás de segurança financeira. Todos nós cometemos erros, Ricardo. Alguns maiores que outros. Ele sorriu com tristeza. Mas estou aprendendo. Lentamente. Depois que todos foram embora, fiquei na minha varanda com vista para o rio Pinheiros, o novo pingente de diamante fresco contra minha pele. As luzes da cidade refletiam na superfície da água, criando padrões ondulantes de iluminação contra a escuridão. A casa de praia se fora. A família que eu conhecia havia sido irrevogavelmente alterada. Os relacionamentos que eu tinha como garantidos foram quebrados, examinados e parcialmente reconstruídos sobre novas fundações. Nada era o mesmo. Tudo era mais verdadeiro. No reflexo da porta da minha varanda, vislumbrei a mim mesma. Costas retas, olhos claros, intransigente. A mulher que me olhava de volta não era nem a avó complacente que tricotava bonecas com um tesouro escondido, nem a matriarca ferida que vendeu uma casa para provar um ponto. Ela era alguém novo. Alguém que descobriu, aos 79 anos, que limites não eram egoístas, mas necessários. Que o respeito não podia ser comprado com propriedades ou posses. Que a verdadeira família sobrevivia à remoção de pretensão e performance. Toquei o diamante em minha garganta, uma pedra que havia percorrido uma jornada complexa da rejeição ao retorno. Como eu, havia sido descartada com base em sua apresentação inicial. Como eu, seu verdadeiro valor foi eventualmente reconhecido. Timing perfeito, Judith disse quando liguei para contar sobre o presente de Amanda. Você precisava usar esse diamante, não escondê-lo para o futuro de outra pessoa. Ela estava certa. O tempo de esconder, minhas opiniões, minhas necessidades, meu eu autêntico, havia acabado. Da minha varanda, eu podia ver claramente do outro lado do rio, o horizonte de São Paulo. Em algum lugar lá ficava meu antigo casarão em Higienópolis, agora ocupado por uma jovem família construindo suas próprias memórias dentro de suas paredes. Mais longe, a casa de praia em Angra sediava novas reuniões, novas tradições, novas histórias. E aqui, neste capítulo inesperado da minha vida, eu estava finalmente escrevendo minha própria história. Não como personagem coadjuvante na narrativa de outra pessoa, mas como protagonista da minha.
O diamante capturou a luz quando me virei de volta para minha casa. Nem tudo que era precioso havia sido perdido na reviravolta do ano passado. Alguns tesouros foram recuperados. Outros, mais valiosos ainda, foram descobertos pela primeira vez. Não era o final que eu esperava. Era melhor. Mais difícil, mais claro, mais honesto. Era meu.